É uma palavra que está aqui em Gênesis, que Deus, aqui em Gênesis, fala de uma profecia que se cumpriu. E hoje as profecias continuam sendo manifestas, só não vê quem não quer. Aqui em Gênesis 16, aqui fala sobre os descendentes de Abraão. Aqui em Gênesis 16, que começa no 12, diz assim que e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Aai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome de seu filho que tivera com Agar, Ismael. E era Abraão na idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Aqui, essa profecia que Deus ele profere aqui se sucede até os dias de hoje, que ambos esses povos que sendo primos irmãos, Ismael, filho de Abraão, e Israel, e continuamente atacado pelo Hamas, o grupo terrorista palestino, que desde os tempos antigos eles sempre foram inimigo e tiveram suas trajetória marcada por várias guerras entre eles. E Abraão teve com a serva Agar um filho chamado Ismael. Esse recebeu uma profecia do próprio Deus em Gênesis aqui 12, e ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará na presença de todos os seus irmãos, que até hoje eles se odeiam. E Israel é o centro de tudo, que Deus escolheu Israel, que está escrito lá em Salmos, que quando foi espalhado pelas nações, aconteceu em duas épocas. No ano 70 depois de Cristo, por causa de uma revolta chamada Zelotes, porque eles não aceitavam os romanos. O general Tito veio com brigadas dos romanos e destruiu o templo e tomou o maior banho de sangue, e os judeus se espalharam. O restante permaneceram até o ano 135. E o outro revoltoso, chamado Jesus Bar-Cova, se levantou contra os romanos, e ali Adriano, o imperador, esse povo aqui que Deus escolheu, porque ali Adriano, o imperador, expulsou todos os judeus. A partir dali eles chamam aquela terra de Palestina. E os judeus foram espalhados pelo mundo. E foi profetizado pelo próprio Deus, que está escrito também lá em Ezequiel, que em 2500 anos atrás disse que Deus iria trazer o povo de volta, o povo de Israel de volta para a sua terra natal.
E todas as nações, como está escrito, que estão espalhados em Ezequiel 33, fala sobre isso. E muitos teólogos diziam que Israel jamais iria existir. Porém, Deus trouxe todas as nações depois do Holocausto e fez algo extraordinário, que fez uma língua morta renascer, que hoje o hebraico que se fala em Israel é o hebraico bíblico. Está escrito em Ezequiel 33 que Deus disse a Ezequiel que o povo falava como se amasse o profeta e estivesse ansioso para ouvi-lo falar, mas depois não obedeceriam ao que o próprio profeta lhe ensinava. Está escrito em Deuteronômio 32, que fala sobre isso. 32, no versículo 9. Que diz assim que porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e no ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina de seus olhos. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. E aqui continua a dizer que Deus escolheu Israel. Ele desejava que fosse responsável pela salvação de todos, mas tudo que ele planejou foi frustrado por culpa do próprio povo, que Deus ele teve que mudar os planos. Quando Deus formou Israel, o seu propósito era que fosse um reino de sacerdote para ele, para o Senhor, proclamando-o entre os gentios, como está escrito em Salmo 135, no versículo 4, que, pois tu és um povo sagrado de Yeshua, de teu Deus, foi a ti o Senhor, foi a ti que o Senhor, Deus, escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra para seres meu povo. Isso significa que as profecias funcionam até os dias de hoje. E Deus é a salvação. Ele deu a salvação a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Porque como está escrito lá em Mateus 24, e começa no 33, que a figueira é Israel. E a era final do planeta, como está escrito em Apocalipse 20, 1000 anos com Cristo. E em Pedro, 2 Pedro 3, 8, que fala sobre a idade da humanidade, mais ou menos 6.000 anos. Em 2 de Pedro fala, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, um milênio equivale a 1000 anos. Nós cremos em Cristo, estamos nele, de Adão até Abraão, 2000 anos, de Abraão até Jesus, 2000 anos. Em 6 dias, Deus criou este plano que vivemos, de 7 dias, um milênio. Jeremias 63 fala que, no 22, fala que, porque no novo céu na nova terra, toda a humanidade estará diante de minha face, todas as semanas, aos sábados, e adorarão minha presença.
a importância de nós buscarmos a salvação de Jesus Cristo para esse tempo, agora, porque ele diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E por isso que nós temos que executar o propósito de Deus na nossa vida, o chamado que Deus tem nos dado. Aqui em Jonas, não tem para onde fugir. Primeiro de Jonas, que começa no primeiro versículo até o 3, aqui fala do chamado, a vocação de Jonas e a fuga, porque não temos para onde fugir. Porque aqui diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Isso significa que aquele que tem o ministério de Deus não tem para onde fugir, vai se cumprir. Então, mesmo Jonas fugindo do propósito de Deus na vida dele, ele teve que retornar. Não tem como você sair e querer voltar sair e vamos ter problema. Então, aquilo que tem um ministério é você permanecer com oposições ou não, com as situações que vão surgir ou não, dependente de situações que vão surgir, permanecermos no propósito de Deus na nossa vida, porque não temos para onde fugir, é permanecer diante das situações que vão surgir na nossa vida, porque Deus é que vai à frente, nos dando fortalecimento necessário para que o propósito dele se cumpra. Eu vou falar referente a sonho, porém cabe você orar a Deus para que ele possa te interpretar melhor, porque a interpretação vem de Deus. Aqui eu vou falar referente você sonhar abraçando ou cumprimentando alguém no sonho. Porque o abraço pode estar relacionado à aceitação, carinho, amor. E se você sonhou vomitando num sonho, ou alguém mesmo te rejeitando, pode ser rejeição mesmo. Porque o abraço no sonho a pessoa está te abraçando uma causa. Sonhar com uma pessoa famosa, essa pessoa é apenas um símbolo. Neste momento, estamos equivocados em ser famoso. Você apenas quer ser igual a ele, o famoso. É você discernir o contexto do seu sonho. Porque, exemplo disso queremos aparecer. Abraçar uma pessoa famosa é discernir. E se você está abraçando seu patrão, pode estar relacionado que ele está abraçando a sua causa, aceitação, ou um amigo. Pode ter dúvidas de que essa pessoa, ela realmente é amigo seu. Se você sonhou com essa dúvida, o sonho você abraçou e não sentiu bem, você ter cuidado com essa pessoa, discernir o contexto do seu sonho, porque o abraço pode simbolizar que está na mesma causa, no mesmo sentimento. E sonhar com sabão é discernir, porque pode estar um bom presságio com sabão. Isso significa que vai chegar momentos que você vai se sentir bem melhor. Momentos, situações na sua vida. Você se lavava com sabão, está relacionado a sucesso. Você escorregava no sabão, você ter cuidado com problemas, com seu relacionamento geral. Você comprava sabão no sonho, você ter cuidado com dúvidas do passado. Você
Faça planejamento financeiro. Você lavava roupa com sabão é você ter cuidado com pessoas mentirosas ou que estão no seu derredor. Elas estão sendo sinceras com você. É você discernir o contexto. Porque quando você sonha com um amigo que não fala mais com você ou não você não vê mais, pode estar relacionado a medo ou insegurança ou baixa autoestima e medo de perder algo que você acha ser valioso para você. Você no sonho conversava com essa pessoa, a importância de você orar pela pessoa que você sonhou também. Ou se você sonhou sendo perseguido, ou o rosto da pessoa era desfigurado, é você ter cuidado. Pode ser alguém que você era e que era próximo de você, e essa pessoa pode ser usada pelo inimigo para tentar te atacar, de alguma forma te prejudicar. É você ter cuidado. Esses sonhos são alerta. Sonhar com despedida no sonho, está se despedindo de você, pode ser qualquer pessoa que está se afastando de você. Possivelmente alguém vai sair da sua vida ou um relacionamento que vai se romper ou uma pessoa que vai seguir outro caminho que não seja o seu. Deus, ele permite pessoas para se desconectar de você, muitas das vezes. Como está escrito na Bíblia, aquele que ele vai usar, ele separa, não somente espiritualmente, mas literalmente separa você de pessoas que lá na frente poderia atrapalhar o propósito dele na sua vida. Então ele separa. Quando você sonha com cobra no quintal, esses são sonhos de alerta. São ataques próximo de você que está por acontecer. Existe uma armadilha no seu caminho e precisa ser desfeito através das orações. Ou perdendo algo está ligado a você sair de uma direção. Esses sonhos você não pode ignorar. É sinal de alerta e você já imediatamente orar a Deus e anular esses sonhos que são alerta. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo que ainda vão assistir. Cabe você orar para que Deus possa te interpretar melhor o seu sonho. Porque cada sonho é pessoal. Senhor, em nome de Jesus, abençoa Jesus Cristo, a sua igreja. Abençoa o ministério de cada um, ó Pai. Porque o Senhor diz na sua palavra, Jonas queria fugir do propósito que o Senhor tinha na vida dele, mas o Senhor foi misericordioso para trazê-lo de volta. Senhor, que a sua misericórdia esteja todos os dias e a sua misericórdia é a causa para que nós não sejamos destruídos. Senhor, abençoa Jesus, a sua igreja, o ministério daquele que está ali sem direção, mas o Senhor é a nossa direção e o Senhor vai trazer de volta para o qual o Senhor já determinou, porque a palavra que o Senhor envia, ela não volta atrás vazia, vai prosperar para o qual o Senhor já determinou.
e todo espírito opressor do inferno que impede essa pessoa de exercitar o ministério dela já está anulado e repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor abençoa, que o Senhor dê sabedoria, discernimento para essa pessoa retornar ao primeiro amor, que é Cristo. Senhor, abençoa, nos dê espírito de sabedoria e de perseverança, nos ajude, ó Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e tribulação. Eu anulo e repreendo todo espírito opressor do inferno, todo espírito de perseguição, de acusação, todas as maldições hereditárias do inferno, todo espírito da inveja está anulado e repreendido em nome de Jesus, porque assim diz o Senhor, vai prosperar aquilo para o qual o Senhor já determinou. E o Senhor diz na sua palavra, na porta que o Senhor entrou, nenhum incircunciso de coração entrará, porque o Senhor entrou naquela porta e toda a ação do inferno está desfeita e não vai prosperar, porque assim diz o Senhor. Que o Senhor nos dê condições, Jesus, de estar ali naquela direção, que o Senhor nos dê condições, todas as possíveis, porque sem Ti nada podemos fazer, e tudo é possível para Ti, ó Pai, é o que eu te peço, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Abençoa Israel, abençoa as nações, que haja cura, prosperidade, salvação e arrependimento, e obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor já nos deu a vitória. Obrigado, ó Pai, que eu te peço, amém.